Salve, salve, turma! Vamos lá, hoje um grande dia para o Inter, né? Um grande dia de voltar para casa, né? Mais de 70 dias depois, enfim, enchente, inundação, aquele pesadelo, aquele horror que a gente passou. Bem, hoje é dia de voltar para casa aí com a casa lotada. Mais de 30 mil colorados já tinham garantido ingresso. Hoje é bem possível que esse número seja ultrapassado e é possível mesmo que a gente chegue perto dos 40 mil para enfrentar o Vasco às 18 horas. Inter e Vasco no Beira-Rio é tomada do Inter a sua casa. Né? Finalmente é bom ter em casa e as coisas tendem a melhorar a partir de agora, com o Inter parando com o mochilão, né? Parando de viajar a cada 48 horas ou até menos às vezes, né? Enfim, o Inter volta para casa, volta para o seu grande fator, volta para junto dos seus, volta para o Beira-Rio. Inter e Vasco, 18 horas no Beira-Rio, jogaço essa tarde, noite, né? Vai estar noite já, né? 18 horas já vai ser noite. Então a gente espera uma grande atuação do Inter, né? O Valência chegou em Porto Alegre ontem à noite, né? E, enfim, não creio que vá para o jogo, não creio, mas se for para o jogo, nossa, baita contribuição, né? O Inter aqui, em princípio, vai de Fabrício, Bustos, Fernando, Vitão e René, Rômulo, Bruno Henrique, Wesley e Alan Patrick e Wanderson com o Alário na frente, ou ainda pode ser Rômulo, Bruno Gomes, Bruno Henrique e Wesley, quem sabe? Sem Wanderson, com o Alan Patrick e Alário na frente. É uma questão que fica, e tendo daqui a pouco o Valência, eu não acredito no Valência nesse jogo. Em todo caso, ele chegou ontem à noite e ainda conversará com o Cudê durante o dia de hoje, né? O jogo só é 18 horas, dá tempo ainda, né? O Vasco sem o Payet, que está lesionado, vai de Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas, Léo e Vitor Luiz, Zé Gabriel, aquele, e Matheus Carvalho, Adson, JP e Eric Marcos com o Verratti na frente. Esse sim é perigoso. Esse é perigoso, ainda mais a bola aérea, que é a nossa grande falha, né? O nosso grande problema. O árbitro, sinceramente, não conheço. Gustavo, Santa Catarina, Gustavo Ervino Bauerman, não me lembro dele. No VAR, esse aqui sim é conhecido. É perigoso. Igor Benevenuto. Vamos ver o que acontece. Mas enfim, o Inter de volta para casa. O Inter aí entrando na semana mais importante do ano. Por que isso? Porque depois de pegar o Vasco, neste domingo, quarta-feira tem o Juventude, também no Beira-Rio. Sábado tem o Juventude em Caxias, os dois jogos pela Copa do Brasil, decidindo a vaga. E depois, na terça-feira, tem Inter e Rosário Central na Argentina, iniciando o mata-mata da Sul-Americana, né? Na verdade, a repescagem da Sul-Americana, né? Já que a gente não teve condições de se classificar em primeiro lugar no grupo, acabamos caindo na repescagem e agora vamos enfrentar o Rosário Central em busca da classificação. Se passar, pega o Fortaleza já daí nas oitavas da Sul-Americana. Então, uma semana muito importante para o Inter. É bom que os jogadores estejam recuperados, que o Inter esteja o mais forte possível nesse momento, porque vamos precisar de todo mundo. São jogos muito duros que o Inter tem pela frente. Depois, ainda quando passar o Rosário, ainda tem o Botafogo, ainda vai ter jogos atrasados brasileiros, serão 4 jogos em haver. Cruzeiro, Juventude, Flamengo e Bragantino. Então, aquela coisa, quando todo mundo já estiver jogando o segundo turno, o Inter ainda vai ter jogos atrasados do primeiro turno para jogar. Um ano bem difícil, né? Bem difícil. E por isso, então, que ganhar do Vasco hoje é muito importante. E eu acredito na vitória do Inter contra o Vasco. Inter na KTO, odds sensacionais lá para Inter e Vasco. E também acredito na classificação na Copa do Brasil e na Sul-Americana, apesar dos jogos tão duros e um próximo do outro. Praticamente a cada 3 dias a gente vai ter Juventude, 3 dias depois Juventude de novo e 3 dias depois Rosário Central. Então vai ser dureza mesmo, um calendário muito difícil que foi imposto para o Inter, devido evidentemente às tragédias, né? Enfim, mas a gente tem que superar isso da melhor maneira possível, né? Relógio na tela, por favor, meu caro Marcelinho Benfica. A gente pede aqueles 5 segundinhos para o pessoal deixar o like no vídeo e dar aquela força. Hoje, 21 horas, temos live também, tá bom? Vem com a gente depois pra gente falar de Inter e Vasco, tomara que comemorando uma vitória, mais uma vitória do Inter, a primeira agora na volta para casa. Então tá, relógio na tela, por favor. Obrigado pela força, turma. Vamos lá, bora. Bem, o Valência, se não for relacionado para o jogo hoje, certamente estará de volta contra o Juventude. E com o Valência em campo, bom, aí a gente ganha a grande força ofensiva do time, porque com Wesley na direita, Alan Patrick possivelmente no meio campo, né? Não acredito em 4-3-3, o Alan Patrick no meio campo, com Wesley na direita, bom, aí o Valência vai ser abastecido, né? Ou daqui a pouco, se quiser, o Wesley
no meio campo, mas caindo mais para a direita, com o Alan Patrick e Valencia na frente, o Kudê pode fazer aí um time bem mais competitivo do que o time atual que a gente está vendo jogar. O Inter vem cansando no segundo tempo, vem caindo demais de produção, e tomara que agora, com o fim dessa rotina maluca de viagens, a preparação física também melhore, jogadores suportem mais do que 60 minutos, como é o caso do Bruno Henrique, por exemplo, que joga 60 minutos em alto nível, depois começa a cair de mais rendimento, e a substituição geralmente não dá resultado. Tá, turminha? Acredito numa vitória hoje, vamos lá, vou apostar aqui num Inter 2-0 sobre o Vasco. 21 horas, espero vocês pra live também, tá bom? Beijo, bom domingo, cuide-se e até a vitória!